Por que eu tô fazendo esse projeto de lives? Eu passei um tempo sem fazer lives e agora eu tô retornando, só que agora eu retorno de um lugar diferente. Agora eu tenho por trás um projeto que vai muito além de só servir ao meu cliente, servir as pessoas que eu faço mentoria, servir as pessoas que eu atendo. Esse projeto aqui agora, ele tem um objetivo de instalar um padrão em mim de disciplina, de comprometimento e de fazer algo que eu não desista no meio do caminho. Então, se você tá aqui comigo agora ou se você vai assistir essa live depois, pega, por favor, os insights que vão vir dessa live, os gatilhos do que eu vou falar aqui pra você, porque se você pegar esses gatilhos, essa maneira de pensar, você consegue repetir isso na sua vida e, inevitavelmente, você vai ter resultados, tantos resultados quanto o que eu tô tendo. Eu sempre fui uma mulher, e eu acho que muitas de nós, que começa algumas coisas na maior empolgação do mundo e no meio do caminho acaba parando, desistindo, se sabota. Então, eu demorei muitos anos para entender que eu crio 100% da minha vida. Ninguém vai ser responsável por criar a minha vida por mim. Só que, além de demorar a entender que eu crio a minha vida, eu também demorei a entender que eu tinha padrões de comportamentos que, no fundo, eu só falava no blá blá blá, mas que não iriam me levar para a vida que eu quero. E como que eu comecei a perceber isso? Primeiro, através de estudos e segundo, através da mudança no meu corpo, no meu físico. Quando eu comecei a perceber que cumprindo uma rotina de treino, de alimentação, eu comecei a mudar a minha estrutura física, eu entendi que se eu fizer isso para tudo na minha vida, eu vou ter os mesmos resultados. Então, quando você começa a mudar uns padrões na sua vida e ter resultados, você começa a perceber onde é que está o erro. E um dos erros, eu percebi que é a questão com a disciplina. Então, eu sempre começava na maior empolgação e desistia no meio do caminho. E aí, fim de semana passado, eu fiz uma imersão num processo extremamente profundo de desenvolvimento pessoal e comecei a entender onde é que estavam os problemas da minha vida que me atrapalham de chegar nos resultados que eu quero. E a falta de disciplina, a falta de constância e a falta de comprometimento com um projeto maior é algo que me destrói. Então eu decidi fazer um projeto aqui com vocês, porque quando faz com o outro a coisa é mais forte. Então eu entendi que eu precisava me comprometer com algo maior e que criando esse projeto aqui de fazer 60 lives, me comprometendo todos os dias, na verdade não são todos os dias, né? Terças, quartas e quintas-feiras, eu ia instalar em mim o padrão da disciplina. E se eu for disciplinada aqui, com essas lives e com vocês, eu vou ser disciplinada em tudo na minha vida. Para que eu tô fazendo esse conjunto de live que começou ontem, vai por 60 lives, que vai acabar lá em fevereiro? Para que eu entenda que eu sou uma mulher responsável, que eu sou capaz de começar e finalizar tudo aquilo que eu me proponho fazer. Muitas de nós não alcançamos resultados porque a gente desiste no meio do caminho. A gente se compromete com uma coisa e a gente mesmo se perde. E por que que isso acontece? Por que que eu procrastino quando eu sei que eu tenho que fazer uma coisa que vai me levar para o meu objetivo, para o meu sonho, para onde eu quero? Por que que um dia eu tô extremamente motivada e 4, 5 dias depois eu já tô lá embaixo, eu já larguei tudo que eu comecei? Porque dentro da nossa mente existem vários padrões de comportamentos que são destrutivos, são sabotadores. Nós temos padrões e muitos são inconscientes, porque se fosse consciente você já teria mudado, que te fazem largar da tua própria mão, te fazem desistir no meio do caminho. E esses padrões são o quê? Medo, procrastinação, vergonha, preguiça, várias crenças limitantes e negativas que você tem dentro da sua mente. Então, o primeiro passo de tudo é você aceitar que dentro da sua mente vive um sabotador. Vive uma parte de você que ao mesmo tempo que fala que quer uma coisa, na hora oposta já cria um universo de destruição.
Se tornar madura é a gente reconhecer que, no fundo, quando eu não alcanço algum objetivo, é porque eu mesma desisto no meio do caminho. Então, esse programa de lives que eu quero fazer aqui com vocês, que vai de ontem até a live número 60, é para criar em mim a disciplina. Então, é primeiramente comigo, de saber que eu vou me comprometer todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 8h08, para ser pontual. Eu vou abrir uma live e falar de conteúdos de valor que ensine vocês a mudar a maneira que a mente de vocês pensa. Eu tô há mais ou menos 1 ano e meio nesse processo de alimentação mais saudável, de acordar às 5 da manhã, de fazer exercício, de fazer cardio em jejum, de eliminar o excesso de açúcar. Então, se eu conseguir me comprometer com isso, e eu olho no espelho e eu vejo resultados e eu tô feliz com o meu corpo, eu posso fazer isso pra tudo na minha vida. Eu posso fazer isso nos meus projetos, eu posso fazer isso com o meu dinheiro, eu posso fazer isso nos meus relacionamentos. Então a gente só precisa de um gatilho para instalar aquele padrão em tudo na nossa vida. Quando a gente não tem um propósito maior, um sentido maior no que a gente está fazendo, uma base que fortaleça o porquê que eu vou acordar todo dia às 5 da manhã, o porquê que eu vou lá pra academia fazer cardio em jejum, o porquê que todos os dias eu vou treinar, o porquê que eu tenho que estudar e ler um livro, o porquê que eu tenho que poupar dinheiro, o porquê que eu tenho que investir, o porquê que eu tenho que fazer meu trabalho. Se você não tem uma base por trás, tudo na vida pode te tirar do teu foco. Então, a política vai te tirar do foco, a tua família vai te tirar do foco, os teus filhos vão te tirar do foco, o mundo, a guerra, uma pandemia, tudo vai tirar você do foco. Por quê? Porque as coisas externas, elas vão ser maiores do que o teu comprometimento. O nosso olho, ele é um dos órgãos de maior impacto e que traz mais informações para dentro do nosso cérebro. Porque o nosso olho, ele capta várias informações o tempo inteiro. Nosso ouvido capta, nosso sentido olfativo, nosso tato capta. Só que o olho é o nosso órgão que mais capta informação. Então você tá aqui concentrado em alguma coisa, você olhou para fora, o teu olho já saiu daquela linha de raciocínio e já se perdeu no meio do caminho. Se você não tiver por trás de tudo que você faz uma base forte, um porquê forte, tudo vai te tirar do foco, porque a gente tá o tempo inteiro para fora. Então é muito difícil eu dizer para mim que eu vou me comprometer, que eu vou fazer uma live, que eu vou me comprometer com exercício e não desistir no meio do caminho, porque o externo, ele convida muito a gente a sair do nosso centro, do nosso foco. Então, o que vai fazer com que a gente tenha um objetivo maior, um comprometimento maior e não se perca no meio do caminho? Primeiro de tudo, é um sonho, né? É um sonho verdadeiro, um lugar para onde eu quero para onde eu quero ir, um sentido para onde eu quero chegar, um lugar que faça sentido para minha vida. Só que é muito fácil a gente abrir a boca e falar: sonhe, porque os teus sonhos vão te levar adiante, os teus sonhos vão te fazer seguir para onde você quer. Isso é real, funciona. Só que uma pessoa que sofreu abusos na infância, muito trauma, que viu os pais brigarem muito, que passou por um processo de ter um pai alcoólatra, uma mãe depressiva, familiares muito ansiosos, uma pessoa que viveu em tempo de muita guerra, as pessoas que nasceram agora em tempo de pandemia. Então, uma criança, né? Não vou falar nem uma pessoa, mas eu vou falar uma criança, que ela foi criada em um ambiente disfuncional, em um ambiente que uma hora estava tudo bem, uma hora estava tudo mal, ela simplesmente criou dentro da mente dela uma dificuldade de acreditar na vida, uma dificuldade de acreditar em si e acreditar nos sonhos. Então, antes da gente falar que para você ter um foco maior, para você ter disciplina, para você ter força interna, você tem que ter um sonho. Antes disso, você tem que olhar para o teu passado e limpar tudo de
doente e destrutivo que tem dentro de você. Hoje o meu trabalho principal, eu trabalho com mentorias e atendimentos, onde a gente trabalha várias técnicas que a gente olha para a tua infância. Uma delas é a constelação familiar. E quem não conhece essa técnica, é necessário que você olhe para essa possibilidade, porque todos nós carregamos dentro do nosso gene, no nosso sangue, crenças, dores, traumas e situações que os nossos familiares viveram e que vai sendo repassado de geração em geração. Essas crenças, esses traumas, esses bloqueios fazem a gente sentir que a vida não é pra gente, que nós não merecemos ser felizes, que não merecemos ter bons relacionamentos. Então não adianta falar que existem sonhos e que você é capaz de atingir sonhos se no passado você e seus familiares viveram experiências totalmente traumáticas e desafiadoras. Então você precisa olhar para dentro e reconhecer como que tá a tua mente emocional, como é que tá a tua mente mais infantil, porque essa mente infantil tá criando o reflexo no adulto que nós somos hoje. Então, para se comprometer com algo que a gente queira fazer na vida, a gente primeiro precisa olhar para o nosso passado. Autoconhecimento é você conhecer dentro de você o que você acredita sobre você. Autoconhecimento é você olhar para dentro de você e reconhecer o que tem dentro de você que você acredita que é ou não é para você. Autoconhecimento é você olhar e saber o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre o mundo, o que eu penso sobre dinheiro. Antes de ter um sonho que vai guiar todas as nossas atitudes, eu preciso olhar para trás. Então, o que me faz desistir no meio do caminho? Muito do que me faz desistir no meio do caminho, achar que eu não sou capaz, que eu não sou boa o suficiente, que se eu botar um projeto no mundo eu vou errar, que as outras pessoas vão ficar me julgando, que eu não sei falar, que eu não sei me comunicar, que eu desisto, que não vai dar certo. Isso, primeiramente, faz a gente desistir no meio do caminho e sabotar qualquer uma das nossas criações. Outra coisa que me faz desistir no meio do caminho é não ter, como eu falei, um sonho maior que guia a gente. Hoje, o meu sonho maior, o porquê que eu ligo essa câmera e vou entregando conteúdo para vocês, para as minhas clientes, é um sonho que ele vai bem dentro assim da minha alma, que é o de não ver as minhas irmãs, as minhas afilhadas e os meus filhos, que eu vou ter, passando por todos esses problemas emocionais, passando por todas essas dores e conflitos de existência, passando por depressão, passando por ansiedade, tendo que se drogar, tendo que batalhar na vida porque não se sente merecedor. Esse é o porquê maior que está atrás de todas as minhas criações. Isso é o que me faz sair da minha zona de conforto e me colocar no mundo para que esse conhecimento se torne disponível para outras pessoas. Porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que tinha que tomar remédio para dormir. Eu já fui essa pessoa que vivia em festas, quinta, sexta, sábado e domingo, usando muito álcool e droga porque era uma dor que eu não sabia de onde era. Eu já fui essa pessoa que viveu com dor. E eu acho que ninguém melhor do que a pessoa que passou pela dor para saber exatamente que dor o outro está sentindo. Então hoje o meu sentido maior de fazer o trabalho que eu faço aqui na internet e o trabalho que eu faço com todas as minhas clientes é o de tentar colocar compreensão na cabeça dela para que ela não passe por esses estados dolorosos que todo ser humano em algum momento já passou ou vai passar. Então, qual é o teu objetivo diário? O que te inspira a fazer o que você faz? Muitas vezes a nossa inspiração vão ser outras pessoas, muitas vezes vão ser filhos, muitas vezes vão ser os sonhos que a gente quer alcançar, de ter uma vida melhor, uma casa, um carro, uma carreira, X de dinheiro na nossa conta, viagens.
Mas você precisa ter um objetivo maior. Porque toda vez que der preguiça, que der medo, que der falta de coragem e ânimo para ir pra vida, esse sonho ele tem que te guiar. E para te mostrar que isso que eu te falo é tão real, eu coloco bem aqui, olha. Eu vou ler para você o que tá escrito aqui. Eu coloco na frente do outro computador que eu tenho todos os dias para eu lembrar o porquê que eu acordo cedo e o porquê que eu faço o que eu faço. Aqui tá escrito por que e por quem eu estou trabalhando hoje. Aí tem o nome dos meus 2 avós, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Tem o nome do meu pai, tem o nome da minha mãe, tem o nome da minha irmã e da filha dela, tem o nome da minha outra irmã e da mãe dela, que é minha madrasta, tem os meus filhos e os meus netos, tem eu e meu namorado e tem o mundo, que são vocês. Então o que embasa tudo que eu faço são esses nomes que estão aqui. Todos os dias, na hora que eu sento aqui para trabalhar, eu olho esse papelzinho e isso aqui me dá forças. Por quê? Porque eu sei da dor que eles passaram e eu sei das dores que as minhas irmãs e afilhadas podem passar se esse tipo de conhecimento que eu tenho hoje não tiver no mundo. E aí eu vou contextualizar isso tudo para vocês, para que fique bem claro e bem nítido o porquê da gente ter um porquê bem forte por trás de tudo que a gente faz. Uma outra maneira de você não desistir no meio do caminho, que primeiro eu falei que primeiro você tem que curar esse passado, essas dores que você carrega, depois você tem que ter um sonho grande, e esse sonho ele tem que ter outras pessoas no meio dele, porque senão você vai desistir no meio do caminho. Outra coisa que faz você se comprometer e não desistir é realmente traçar um objetivo com outras pessoas. Tipo o que eu tô fazendo aqui com vocês. Agora tem 13 pessoas aqui comigo, já tiveram 15 e durante essa live passam aqui 40, 50 pessoas. Então eu tenho um comprometimento que não é só comigo, que é com vocês. Eu saber que vocês vão acordar e que vão ter mulheres aqui comigo dispostas a ouvir o que eu tenho pra falar e que o que eu falo pra vocês é capaz de liberar gatilho na mente de vocês, esse comprometimento também me faz não desistir. Então eu acordei, eu assisti uma aula, eu fui pra academia, eu fiz o meu treino, vim correndo, tomei banho e me arrumei pra sentar aqui. Ter vocês e ter o meu sonho aqui na minha frente todos os dias é o que faz eu ter essa disciplina e esse comprometimento. Eu não sei se vai ser fácil. Eu nunca me comprometi em fazer 60 dias de live. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu não sei se no meio do caminho vai vir a vontade de desistir. Eu não sei, é um projeto novo pra mim. Mas ter vocês aqui por trás, ter vocês mandando mensagem lá no direct, isso faz com que eu entenda que o meu trabalho é útil. Que o meu trabalho é verdadeiro e que eu preciso fazer. Não é só eu quero, é eu preciso. Então, isso faz com que eu saia da vergonha. Porque, gente, não é fácil abrir uma câmera aqui e falar pra quem você nem sabe quem é. Não é fácil eu tentar explicar pra vocês o que eu ensino, o que eu vivo. Não é fácil eu acreditar que vocês estão entendendo a maneira que eu tô me expressando. Não é fácil. Não é fácil colocar a cara aqui e correr o risco de errar. Correr o risco de me atropelar nas minhas palavras. Não é fácil. Mas não precisa ser fácil. O que está por trás do meu objetivo aqui precisa ser íntegro, precisa ser verdadeiro, precisa ter Deus por trás, porque se não tiver uma base forte, você vai desistir no meio do caminho. Então é por isso que eu tô fazendo essas lives aqui, começaram ontem e eu vou fazer 60 lives. Não interessa se eu tô com preguiça, se eu tô na época de menstruação, se eu tô morrendo de cólica, não interessa. Eu vou fazer essa live com vocês, é um comprometimento meu. Primeiro comigo, depois com todas aquelas pessoas que eu li o nome aqui pra vocês e depois com vocês. E eu não sei pra onde isso vai levar a gente, mas eu sei que só de ter esse hábito de fazer, isso já mudou uma mentira que eu tenho com a minha mente de que eu não consigo, de que eu sou incapaz, de que eu me saboto, de que eu desisto. Porque eu lembro que uma vez o meu pai chegou pra mim, e tudo que a gente ouve de pai e mãe é muito forte, e a gente vai trabalhar durante essas 60 lives, tudo isso sobre o nosso sistema familiar. Eu ouvi do meu pai uma vez, ele falou assim, mas isso você vai concluir? Porque você desiste de tudo que você começa? Eu nunca esqueci daquilo.
E eu sempre desisti de tudo que eu comecei. Então, eu agora tô nesse projeto com vocês, me comprometendo em não desistir dessas lives e não desistir desse hábito que eu quero criar. Esse projeto de live, ele tem como objetivo viver na prática o que eu ensino nas minhas mentorias e nos meus atendimentos. E se você hoje tá engatada na vida, não tá conseguindo ir sozinha e quer alguém para te apoiar, eu trabalho com mentoria e com atendimentos individuais. Me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, me chama em alguma maneira de rede social que eu te falo como funciona, eu te falo como a gente trabalha, eu te falo o que a gente pode fazer, quais as técnicas. Tem jeito. Se eu resolver a minha vida, a tua também tem jeito. Então, me chama que a gente vai resolver juntas o que tá te travando. Então, o objetivo desse projeto aqui é para colocar aqui para vocês o que eu vivo na prática todos os dias. Porque hoje, para mim, tá? Já é fácil eu acordar cedo, já é fácil eu ficar em jejum e ir pra academia e fazer meu treino, em diminuir o excesso de gordura, em ver a mudança no meu corpo, já é fácil. Mas eu entregar isso para outras pessoas e compartilhar qual é o passo a passo que eu tô fazendo, isso é novo. Então eu tô fazendo essas lives para mostrar na prática que sim, eu acordo tal horário, eu faço tal coisa, eu abro a live tal horário, eu me comprometo e eu tô aqui todos os dias. Ontem eu falei e hoje eu vou repetir quais são os temas das lives. Por quê? Se a mente de vocês não entender qual é o motivo para vocês ficarem aqui comigo, vocês vão desistir. Então eu quero que vocês entendam quais são os temas que nós vamos falar durante todo esse período, para que faça sentido e vocês fiquem aqui e se comprometam também de estar aqui comigo. Nós vamos falar de ancestralidade. Então a gente vai olhar para o teu sistema familiar, a gente vai olhar para as dores, traumas, bloqueios, doenças, todos os conflitos que o teu sistema familiar viveu e que hoje você recebeu de herança genética, tá no teu sangue, que pode estar limitando a tua vida. Tá? A gente vai olhar ali para a história dos teus avós, para a história dos teus pais, para a história do teu nascimento, para a maneira que você nasceu, se você nasceu de um relacionamento que tinha amor, que não tinha amor, e o que isso vai refletir na tua vida hoje. Vamos olhar para o teu passado, para curar tudo isso e você seguir adiante de um lugar livre. Porque se você não se sente merecedor, não tem como você seguir adiante. Nós vamos olhar para a tua infância. A gente vai olhar como que a tua mente captou as informações na tua infância, porque para perceber, quem é mãe aqui vai ter muito mais clareza do que quem não é para entender isso que eu vou falar agora. Mas quando nós somos crianças, a criança ela tá chegando no mundo, ela não sabe de nada, ela não sabia nem andar, ela teve que aprender a andar. A criança ela tem que aprender a escovar o dente, ela tem que aprender a ir no banheiro. E tudo isso é um adulto que vai ensinando para ela. Então, o nosso ambiente de nascimento, a nossa família, as pessoas que tiveram contato com a gente no início da nossa infância, eles ensinaram praticamente tudo o que a gente sabe na base. E muito das coisas que eles ensinaram podem estar limitando a gente. Por quê? Porque naquela época não tinha todas as informações que nós temos hoje. Então nós precisamos olhar para o teu passado e entender quais foram as informações que a tua criança captou e que talvez hoje estejam limitando a tua vida adulta. Então nós vamos olhar para a ancestralidade, o passado familiar e tudo que você recebeu da tua linhagem genética. Nós vamos olhar para a tua infância e como que você captou as informações. Nós vamos mudar a tua mentalidade. A gente vai aprender a mudar pensamentos, sentimentos, ações e a vibração do nosso corpo. Porque a nossa vida ela é criada através desse processo. Pensamento, sentimento, as nossas ações do dia a dia e a vibração do nosso corpo. Nosso corpo vibra. Então, muitas vezes a gente fala da boca pra fora que quer um relacionamento incrível, mas lá dentro você acredita que homem não presta, que mulher não presta, que a vida é dura, que que todo mundo vai te trair. Então, não adianta você falar da boca pra fora, mas o teu corpo vibrar algo diferente. Então, a gente vai aprender a entrar em congruência, quer dizer, eu sinto, penso e ajo de acordo com aquilo que eu falo, de acordo com aquilo que eu quero. E não uma coisa o pensamento fala uma coisa, o sentimento fala outro e a minha rotina é outra coisa.
A gente vai olhar muito para nossa mentalidade e aprender a criar uma vida com resultado. E nós vamos olhar para o ponto de propósito de vida e propósito de carreira. Porque assim, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz na minha vida, primeiro curso, assim, eu tava parada de estudar, eu não lia livro, eu não fazia nada. Se eu pegasse um livro, eu dormia, porque eu não tinha o hábito de ler. Então, o primeiro curso que eu fiz na minha vida, porque eu tava tão perdida, não sabia mais o que eu queria fazer, eu não sabia quem eu era no mundo, foi um curso sobre propósito de vida. E lá ele fez várias perguntas que fez eu olhar pra dentro e entender que o que eu fazia não fazia mais sentido. E aí eu comecei a descobrir o que era isso de propósito de vida. Mas aqui a gente vai olhar para um propósito de vida de um lugar diferenciado, um lugar de você se reconhecer no mundo e entender como que você quer servir a outras pessoas. Porque quando você descobre quem você é e o que você gosta de fazer, você descobre como você quer servir a outras pessoas. Eu não te falo de um lugar que eu li sobre isso, eu te falo de um lugar que eu vivi. Eu tava perdida. Eu tô te falando, eu tomava remédio Rivotril para dormir toda noite, porque a minha vida era horrível. Eu passava o dia inteiro em sofrimento e à noite eu não conseguia dormir. Então, se funcionou pra mim, funciona pra todo mundo. E muitas de nós, a gente só acredita que funciona quando a gente tá com dor. Quando a gente não tá no processo de dor, a gente ainda fica duvidando. Mas quando a gente tá com dor, a gente pega a ferramenta e vai embora. Então, a gente vai olhar muito pro nosso processo da mente, tá? Pro propósito de vida e propósito de carreira, a maneira que eu quero servir ao mundo. Porque às vezes você tá dedicando 8 a 10 horas do teu dia pra uma coisa que você odeia. E como é que tu quer ser feliz, mulher? Como é que tu quer ganhar dinheiro se tu tá fazendo uma coisa abusando do teu próprio corpo? Não fecha, a conta não fecha. Então a gente vai olhar sobre todos esses temas, tá? Mais uma vez, repassando. Ancestralidade, a nossa infância, a nossa mentalidade, propósito de vida e propósito de carreira. Se isso tudo que eu tô falando pra vocês faz sentido, se você tem um grupo de amigas que fala sobre essas coisas, que vocês conseguem conversar sobre esse mesmo nível de consciência, se você tem uma amiga que você acha que precisa desse conteúdo, por favor, dá uma ajuda para que essa mensagem chegue para ela. Porque talvez você não consiga ainda falar para ela tudo isso, mas ela recebendo a mensagem de quem já vive isso, talvez ela faça mudanças na vida dela que ela não faria sozinha. Então pega essa live, envia, tanto agora quanto depois, e chama outras pessoas para estarem aqui com a gente todas as terças, quartas e quinta-feira, às 8h08 da manhã, tá? Vão ser o total de 60 lives. Presta bem atenção, assim, do fundo do teu coração, no que eu vou falar agora, que é de extrema importância. Ontem, quando eu comecei a fazer as lives, apareceram algumas mulheres no meu direct e me confidenciaram algumas histórias de vida. E histórias, assim, de extrema dor profunda, e histórias muito complexas do sistema familiar. Então, todas as mulheres que vierem trazer no meu direct ou no meu WhatsApp ou de qualquer maneira a sua história de vida, elas jamais vão ter a história delas exposta se elas não me autorizarem. Então, essas mulheres que contaram ontem sobre alguns fatos da vida, eu pedi permissão para que eu possa falar sobre a história de vida delas e para que eu possa facilitar, trazer ferramentas e trazer consciência de como resolver essas situações, assim como eu faço na mentoria e no atendimento individual. E elas me autorizaram. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a trazer algumas histórias de pessoas reais que estão passando por dores profundas na sua vida, para que juntas aqui a gente olhe aonde está o gatilho de dor e aonde está o gatilho de cura. Porque olhar para a história do outro muitas vezes é mais fácil do que olhar para a nossa. E quando a gente olha para o outro, em algum lugar as histórias elas se casam e muitas vezes você vai curar uma coisa da sua vida olhando para a história de outras pessoas. Então, essas mulheres elas me trouxeram muito conflito com história de pai e mãe. Pai e mãe que passaram por processo de muita dor ali, de depressão, de drogas, e hoje elas estão meio que perdidas na vida. E muita história de abuso
e relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e tóxicos. E mulheres que estão nessa vida há 5, 6 anos e não conseguem sair. Então, amanhã, na live de amanhã, eu quero trazer esses casos pra gente desenvolver eles juntas. Porque tem mudança, tem um sentido. Não é isso. Por que isso tá acontecendo comigo? Tem um sentido disso tá acontecendo. E quando eu entendi na minha vida por que eu criava relacionamentos abusivos, por que no fundo eu tava procurando relacionamentos iguaizinhos ao que a minha mãe teve com meu pai, quando eu ganhei essa compreensão, eu consegui mudar a maneira como a minha mente se comportava e atrair pessoas diferentes. Então, se você tem ali algum processo de dor, se você tá passando por alguma coisa desafiadora que você sozinha não tá conseguindo resolver, me chama no direct, me conta a tua história e se você me autorizar, eu vou trazer aqui, a gente vai fazer live juntas para que a gente consiga dissolver essas coisas que estão ali te atrapalhando. Se você não quiser que eu exponha a sua história, claro que eu não vou falar jamais o nome de vocês, mas me traz lá no direct, porque eu tenho certeza que juntas a gente consegue soltar essas coisas que estão acontecendo. Uma delas me disse assim: Cris, eu não me sinto merecedora. Eu não me sinto merecedora de criar um relacionamento com um homem. Olha, a Aline disse que autoriza. Eu vou usar a história de vocês para juntas, não, mais uma vez, eu não vou falar o nome de vocês, não precisa ter medo, eu só vou trazer as histórias para que juntas a gente consiga ver aonde que isso está sendo criado e como que a gente muda. Então uma delas trouxe ontem: eu não me sinto merecedora de viver um relacionamento com um homem que me ame. O meu marido, ele me trai há anos e eu não consigo largar desse homem. Ele me trata mal, ele não me ama, mas eu sinto, ela sente no coração dela que ela não consegue sair do relacionamento e não consegue arrumar um homem que a ame. Tem noção disso? Se a pessoa não se sente merecedora, não interessa. Gente, eu acho que aumentou. Eu acho que existem 7 a 9 bilhões de pessoas no mundo. Como que nós vamos ficar com uma que maltrata a gente, que trata a gente mal, que humilha? Como? Isso é uma loucura, é uma insanidade. Pensa bem comigo. Só que quando a gente está vivendo isso, a gente não pensa muito nisso. Mas quando a gente ouve a história de outras pessoas, fica claro que a pessoa não se sente merecedora. E esse não se sentir merecedor está muito relacionado lá com o nosso início da infância. Que talvez ela não sentiu um amor o suficiente dos pais ou de quem criou, então ela repete isso na vida. E quando você ganha essa compreensão, quando a tua adulta de hoje ganha essa compreensão, é mágico. Ela entende e ela solta. Eu sei porque eu vivi isso. E aí eu vou trazer um pouquinho do decorrer desse percurso de live também na minha história, para que vocês entendam que eu não tô falando de um lugar que eu estudei. Eu não li no livro. Não, eu vivi na pele. E se funcionou pra mim, funciona pra qualquer pessoa que realmente estiver disposta a fazer a mudança. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Por que de todo esse contexto? Porque eu preciso fundamentar para a mente de vocês. Se a mente de vocês não entender a base de tudo que a gente vai ouvir e falar durante esse período, vocês não vão conseguir ficar aqui. Então a gente primeiro precisa fundamentar, dar um fundamento do porquê que a gente vai trabalhar esses temas, para que vocês acreditem que vale a pena ficar aqui. Então é isso. Mais uma vez, terça, quarta e quinta, todas as terças, quartas e quintas, às 8h08 da manhã, nós estaremos aqui fazendo live falando de ancestralidade, da infância, da mudança de mentalidade, de propósito de vida e carreira. Esses são os temas que nós vamos fazer durante essas 60 lives. Então eu te peço que, por favor, olhe para sua história e lembre alguma coisa que você já viveu que foi assim, ou parecia impossível, ou extremamente dolorosa e que você conseguiu mudar. Porque se você lembrar de coisas que você já resolveu, você vai ter forças para mudar qualquer coisa. Então, vocês são minha inspiração e eu sei que eu sou a inspiração de vocês e eu sou hoje a minha inspiração. E ter orgulho de quem nós somos, eu acho que é a coisa mais mágica dessa existência. A Aline colocou aqui: às vezes eu acho difícil, mas quando vejo seus vídeos eu não vejo tanta dificuldade em executar tudo que eu preciso. Não tem. Só tem dificuldade porque
Eu acho que eu falei pra você um pouquinho isso ontem, Aline, no direct, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho. Só tem dificuldade porque a adulta de hoje quer fazer as coisas. A adulta de hoje quer se comprometer, a adulta de hoje quer ter um relacionamento saudável, a adulta de hoje quer ter dinheiro, a adulta de hoje quer. Ela fala que quer. Só que a criança que vive na tua mente emocional, ela tá ferida. E não tem como. É como se uma parte da tua perna tivesse totalmente adoecida e aí você não tem força para correr. Percebe? Não faz sentido. Então, só é difícil porque a gente precisa olhar para o passado e curar esses traumas, essas feridas emocionais que foram criadas lá, para que a adulta tenha força de ir e não desistir. Então, é só por isso que é difícil, porque você não curou essa mente emocional ferida. E aí, quando a gente cura, a gente ganha a força de ir pra vida. Então, hoje só é fácil porque eu olhei para esse passado. Eu entendi por que eu tomava muito remédio, eu entendi porque eu bebia muito, eu entendi por que eu usei drogas, eu entendi por que eu me relacionei com pessoas totalmente tóxicas que já até me agrediram. Eu entendi. Hoje eu vivo isso, nunca mais. Porque quando você entende, você ganha a compreensão do porquê que você criou aquilo e o porquê que você não precisa mais criar. Então é só por isso que é difícil. O mundo é feito pela mudança que nós fazemos na nossa vida. Quando você muda, você sabe comunicar e ensinar outras pessoas a mudar. Eu estou comprometida comigo e com você. Sempre que pensar em desistir, lembre-se de nós que estamos aqui aguardando sua live. É isso que hoje, assim, me dá realmente forças para não querer me sabotar. Que eu já falei, não é fácil você querer todos os dias abrir aqui e falar e tirar uma parte do teu tempo, não é. É desafiador. Porque não é só porque eu quero, sim, vender o meu trabalho, sim, vender o meu atendimento, sim, vender a minha mentoria. Quem quiser um acompanhamento profundo, é só me chamar que eu te garanto que a mudança acontece. Não é só por isso, mas é sobre os bloqueios que ainda existem dentro de mim. De vergonha, de medo do que vão pensar, o que vão falar, e se eu errar, e se eu não for boa. Então, eu também tô passando pelo processo. E quando eu lembro que vocês estão aí do outro lado e que eu já passei por alguma coisa que hoje vocês estão vivendo, isso faz com que meu ego diminua e que a minha vontade de servir seja maior. Porque se uma pessoa que tá aqui hoje sair com algum insight, tudo isso já mudou. Então, eu sempre vou lembrar de que vocês estão aqui, esperando por esse conteúdo, esperando pela minha força de estar aqui comprometida, e isso vai me dar forças para não desistir. Cris, amada, você não tem noção do quanto eu estou emocionada, está muito desafiador. E como me sinto sozinha para romper tantas dores, gratidão. Agora deixa eu falar uma coisa aqui profunda sobre isso que a Jo tá falando. Para de ser louca e querer ir sozinha. Você não vai conseguir sozinha. E isso não é algo que eu acho, isso é algo que eu tenho certeza. Você não vai conseguir sozinha. Sabe por quê? Porque, meu amor, você tá com um espelho totalmente distorcido de você. Você acha que você é uma merda, que você é incapaz, que você é louca, que você desiste para... Você já ouviu o que você fala sobre você? Analisa o que você fala sobre você. Só é coisa horrível, só é coisa destrutiva. Então não adianta. Se você não tiver alguém trazendo um espelhinho diferente, mostrando, falou, gata, olha pro espelho, deixa eu te falar uma coisa, não é bem assim. Se você não tiver outra pessoa te motivando, te mostrando que é capaz, você não vai conseguir. Então para da crença da guerreira que luta sozinha, para com essa loucura e não dá sozinha. Você precisa de pessoas que vão pegar na tua mão e te guiar pra onde você quer ir. Não tem como ir sozinha. E nem tem pra quê. Para de ser louca que todo mundo tá aqui pra dar uma contribuída. Agora saiba muito bem com quem vocês andam, tá? Anda com pessoas que viveram a coisa na prática, que estão fazendo a coisa acontecer na vida delas. Porque se a pessoa não tá conseguindo resolver nem na vida dela, como é que ela vai ajudar o outro? Então você não tá sozinha. Para com essa mentira, viu? Um parto normal. Se eu conseguir, eu consigo tudo nessa vida. Quando a gente for falar da infância, eu vou falar pra vocês sobre uma técnica incrível que a gente volta no momento da nossa concepção, que o óvulo se encontrou ali com o espermatozoide, e no momento do nosso nascimento. Essa técnica é linda, dá uma força na gente de saber que nós já somos vitoriosas. Estamos juntas até depois do fim.
Agora, meu compromisso de todas as manhãs. Acho excelente começar um dia com um gás, com direcionamento e relevância. Parabéns pela iniciativa. Amiga, é exatamente isso que eu percebi. Eu queria deixar pra fazer no fim do dia. Mas eu falei assim, cara, quando você ouve... Porque olha o que eu tô fazendo, eu vou te falar a minha rotina, tá? Não é pra ninguém seguir a minha rotina, eu não comecei de uma hora pra outra, não é. Mas hoje eu durmo ali mais ou menos 11 horas, ou no máximo meia-noite, mas quando eu não tô muito cansada é meia-noite, mas a maioria 11 horas. E aí eu durmo até 4h30, 4h40. Eu acordo, boto o celular pra despertar várias vezes, que nem sempre eu acordo motivada. Aí eu acordo, já saio da cama, pego um café e sento aqui pra assistir 50 minutos, uma hora de uma aula. De uma aula que fala disso que eu tô falando pra vocês. Então eu venho preparada. E aí, ó, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de crença. Cara, a minha mente já saiu do estado de preguiça, de procrastinação. Eu já acordo motivada. Então quando é umas 6 horas, 6h10 por aí, eu já tomei meu café, já coloco a roupa e vou pra academia. Faço o meu treino e agora tô voltando, tomo banho e venho pra cá fazer a live. Então percebe? Eu já inicio o dia num fluxo, porque não adianta, se a gente iniciar devagarinho, no meio do caminho tu já tropeçou, quando é meio-dia tu já pensou em coisas negativas por 4 horas, então é necessário que a gente tenha esse gás de manhã cedo, para que a tua mente entenda que é você que tá no domínio, você que tá no comando, e aí eu pensei em fazer as lives de manhã cedo pra gente ter esse gás mesmo no início do dia, então... Tamo junto, aquilo que eu tô vivendo eu vou entregar pra vocês, por quê? Porque juntas a gente vai mais longe, meu amor. Verdade, já comecei com live e desisti. Eu também, né? Vocês sabem que eu sou prova viva disso. Eu também estou comprometida comigo e com você. E aí, olha só, se realmente tá comprometida, não deixa de trocar, tá? Troca, cria mudança na nossa vida. Não é só receber, faz troca, para que o outro sinta que você tá com ele. Como é que vocês vão trocar comigo? Eu vou postar essa live lá no feed. Entra lá e só comenta isso que vocês estão comentando aqui. Eu também estou comprometida comigo e com você. Todos os dias eu vou pedir pra vocês fazerem isso. Por quê? Porque primeiro eu sei que eu não tô sozinha aqui. Eu sei que eu só não tô entregando, porque, gente, tudo isso que eu sei não foi dado, não foi chegou do universo. Não, isso aqui é muito investimento. É muito investimento. São várias mentorias, vários cursos, vários livros, milhões de coisas. Então isso aqui é meu tempo e meu dinheiro. Não é uma coisa à toa. Não tô te falando porque eu acho que isso... Não, eu tô falando porque eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Então troca comigo. Vai lá e comenta para que eu perceba que você também tá recebendo de mim. E além do mais, não esquece que a rede social, ela é um algoritmo, é um robô. Então, se pessoas estão vendo o meu conteúdo, estão comentando, o algoritmo entrega para mais pessoas. Se mais pessoas recebem a minha mensagem, mais pessoas são transformadas pelo meu conteúdo. Mais pessoas podem consumir de mim. Mais pessoas podem me contratar. E, gente, isso aqui é um trabalho. Eu tô fazendo com todo o amor da minha vida, mas esse é o meu propósito de vida e meu propósito de carreira. E é o que eu quero ensinar pra vocês. Então, troca comigo. Comenta lá, compartilha. Faz com que isso seja uma energia de troca e não uma energia egoísta, tá? Analisem na vida de vocês onde vocês podem estar sendo egoístas, assim como eu estava sendo egoísta. Não fazer live é um egoísmo meu, porque eu tenho todo esse conteúdo e eu não compartilho. Cris, eu estou feliz aqui por nós, já deu certo, já deu certo. Para de ser louca! Eu sempre falo isso nas minhas mentorias, elas morrem de rir. Essa frase ressoa toda vez que eu quero um sabotador. Gente, pega isso de verdade. É uma brincadeira, mas é um gatilho. Toda vez que vier, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, ai, não dá. Diz pra você, numa forma de brincadeira, mas isso é um gatilho. A PNL diz isso. A gente precisa ter gatilhos pra tirar a mente de um padrão negativo. Então diz ou me lembra falando pra você, para de ser louca e vai. Cris, sempre é bom te escutar, sempre é bom falar com vocês, ter vocês aqui, a energia de vocês, saber que vocês estão juntas e que é aqui, ó, é uma parceria. Então, mais uma vez, não desiste no meio do caminho, vem comigo, são 60 lives, não me deixa desistir, por favor. Se eu sentir que eu tô ali fraquejando, eu vou chamar vocês no direct, vou falar, amiga, me dá uma força, porque o negócio tá pesado aqui também. E amanhã, mais uma vez, às 8h08. Lembra que eu falei, tá passando por algum desafio? Chega lá no direct, me conta a tua história, porque eu quero trazer ela aqui pra gente desenvolver juntas, sem eu falar quem você é.
Então, gratidão pelo tempo de vocês, pela confiança de vocês, por estarmos juntas aqui, por confiar no poder do nosso útero, por confiar que nós somos capazes de mudar a nossa vida. E amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo!